um enorme prazer estar aqui hoje convosco. Eu, como a Teresa disse, sou Lourdes Gramacho, sou presidente da Investors Portugal, que é uma associação que representa os investidores em early stage, sejam business angel, sejam VC, sejam outras formas de investidores, e que desde o primeiro dia que tomamos posse uma das nossas preocupações e uma dos nossos drives de atuação foi atrair mulheres, criar diversidade neste ecossistema que é tão masculino ainda, tanto no lado dos fundadores como no lado dos investidores. Nós acreditamos que para, enfim, aumentar a diversidade neste ecossistema é necessário muitas coisas, mas há três que são muito importantes. Uma delas é que sabermos claramente onde é que estamos, isto apresentando factos e números que nos dizem, que nos transmitem a imagem do que é que tem sido a nossa evolução e o que ainda é preciso fazer. É preciso partilhar experiências, não há nada como experiências de sucesso e experiências de insucesso partilhadas para ajudar a crescer. E, por outro lado, criar ocasiões de network e que, no fundo, são o mais importante, que é assim que vive o mundo de negócios, é do networking, e se as mulheres não apoiarem as outras mulheres, não vamos esperar que outros o façam por nós. Portanto, eu iria começar com a minha apresentação. A minha dúvida é se estão a entrar pessoas que não falam português. Não passo para inglês. Não sei. E eu pedia só a todos que não estejam a falar se podem tirar o som, porque está aqui um som de fundo que de alguma forma eu agradeço. Bom, eu vou compartilhar a minha tela então, se não se importa. Estão a ver? Então? Ótimo, obrigada. Bom, portanto, eu vou falar um pouco da situação atual das mulheres na tecnologia. Onde é que estamos neste momento? Portanto, a agenda é rápida, espero não demorar muito tempo, embora às vezes a falar destes temas demora-se mais do que aquilo que se pretende. Eu vou começar por a paridade de género, por se falar um pouco do que é como é que estamos em termos das mulheres na tecnologia, falar um pouco o que é que se pode fazer para atingir mais diversidade e mais culturas inclusivas e depois uma conclusão breve de tudo o que vou dizer. Em termos de paridade de género, bem, já avancei. Embora as mulheres estejam, na realidade, muito bem representadas em tudo o que se chama, tudo o que é a educação terciária, ou seja, são mais mulheres que saem das universidades, que saem dos politécnicos, que saem dos cursos vocacionais. Na Europa, os números têm, enfim, as mulheres representam 57,3% em 2020, aliás, os têm-se mantido ao longo dos últimos anos os números têm-se mantido bastante, portanto as mulheres representam 50% de todos os graduados universitários e politécnicos e mestrados, e, enfim, é outro tipo de formação superior, continuam a ser muito pouco representadas ainda quando falamos em STEM, portanto tudo o que tem a ver com ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas, em que na realidade os números também se têm mantido, o que é bastante desapontante, porque nós continuamos a ser apenas 34%, cerca de 34% do total de graduados nestas áreas. E porquê estas áreas? Porque estas áreas vão ser as áreas do futuro. Também temos aqui também vimos uma grande diferença, continua a manter-se nos últimos 6 anos, mais ou menos, continua a manter-se uma grande diferença entre o total do emprego em termos
por género, ou seja, enquanto os homens têm, a população, enfim, total está empregada em cerca de 79%, as mulheres têm só estão representadas 67% ou 68%, há um gap de 10%. Tem a ver com muitos fatores, mas os principais é que as mulheres têm mais, aumentam o número dos desempregados e, por outro lado, também quando há uma escolha em termos de quem fica a tomar conta de família, etc., recai nas mulheres e, portanto, elas saem do mercado do emprego, do mercado de trabalho. Também, se estreitarmos a escala e começarmos a ver em termos de cargos diretivos, vemos que há alguma evolução desde 2015 a 2021, mas mesmo assim continua a ser muito subrepresentado quando falamos de posições de gestão superiores, digamos assim, de quadros superiores e gestão. Tem sido muito lenta esta progressão. Acontece o mesmo quando vamos ver então qual é a posição na Europa em termos de mulheres representadas na gestão mesmo. Só um em cada 3 gestores são mulheres. Isto vemos e vai diminuindo consoante vai subindo na escala da responsabilidade, digamos assim. Em termos e depois estreitando um pouco o leque, focando apenas nas profissões ligadas com a tecnologia, vemos que as mulheres só representam 22% da força de trabalho nas áreas tech, isto em 2022. E também, enfim, naquelas profissões de maior futuro ainda acabam por ser menos representadas. Vimos, por exemplo, a juntar a isto mais um fator é que na realidade as mulheres são menos pagas pelo mesmo salário na Europa, e há uma diferença muito grande. Em termos da Europa a 27 são 19% em termos de diferença salarial. Em Portugal, neste caso, estamos em Portugal, é um bocadinho menos, mas mesmo assim anda pelos 14%, e este gender pay gap ainda é uma preocupação muito grande que tem que ser resolvida. Apesar de todos os desenvolvimentos que têm sido feitos, porque têm sido feitos alguns, muito lentos, mas têm sido feitos alguns, o gender gap continua muito presente. E há factos que nos preocupam muito. As mulheres continuam a ser o grupo mais representado nos papéis, nas profissões que vão ser automatizadas no futuro. Não há suficiente número de mulheres a entrar nas profissões tecnológicas, onde os salários e as oportunidades estão a crescer mais. As mulheres continuam a enfrentar o problema de serem quem mais desempenha funções que não são pagas, mesmo nos países mais desenvolvidos, onde esse rácio é menor, continua a ser de 2:1, e as mulheres continuam a ter imensas dificuldades no acesso ao crédito. Há ainda 76 países no mundo onde as mulheres não podem abrir uma conta bancária. Isto é um número terrível, mas que ainda existe. E depois, se nós estreitarmos então o leque e começarmos a analisar um pouco o que se passa na área da tecnologia, podemos ver que toda esta fase da educação tem depois a consequência seguinte, que é na área profissional, ou seja, as mulheres estão ainda muito fora de tudo o que tem a ver com o setor tecnológico. Continuam a não estar, como já vimos, presentes nos licenciados, nas saídas universitárias do STEM, portanto, da ciência, tecnologia e da matemática. Também depois, por isso, não estão, digamos, não são nos candidatos a emprego, portanto, por isso também acabam por não estar nos empregos tecnológicos,
não conseguem subir nas escalas na hierarquia da empresa, também são menos presentes como criadoras de patentes e também é que são menos, acabam por estar menos, recebem menos seed funding quando se metem na aventura do empreendedorismo e muito menos com investidoras. Há aqui uns números, enfim, que já falamos, mas que podemos repetir alguma coisa. Portanto, por exemplo, no G7 as mulheres estão subrepresentadas na área da tecnologia, muito subrepresentadas, e o G7, como sabem, é dos países mais desenvolvidos do mundo. 30% do desemprego nas áreas tecnológicas são mulheres, há 18% de diferença de pagamento em termos do gender pay gap na indústria tecnológica, 1 em cada 5 estudantes das áreas de informação e tecnologia são mulheres só, e só 23% dos lugares de board, de direção nesta área tecnológica são mulheres. O exemplo da Google é um exemplo flagrante, como podem ver. A Google, em termos de contratações globais, só 34% aproximadamente são mulheres. Então, se afunilarmos para a Europa, Middle East e África, os papéis de liderança, só 26,9% são preenchidos por mulheres, e os empregos tecnológicos na Google, também na Europa, Médio Oriente e África, só 21% são mulheres. Portanto, e depois, ainda por cima, o setor da tecnologia tem dificuldade em manter as mulheres empregadas. Porquê? Porque as mulheres são mal pagas, são underpaid, como dizem, são pagas abaixo dos homens. Na mesma empresa, na mesma companhia, 60% das vezes os homens têm são oferecidos melhores salários. Como vimos na Europa, em average, as mulheres nesta área da tecnologia são 15% pagas abaixo dos homens. As mulheres também têm muito menos oportunidades de promoção e muitas vezes acabam por desistir porque se sentem, na realidade, discriminadas por isso. Além disso, mesmo em estudos feitos, por exemplo, este aqui que eu aqui menciono, da Women in Tech, as mulheres sentem que durante a sua experiência profissional sentiram preconceito e discriminação pelo menos uma vez. O que é que se pode fazer para tentar melhorar este panorama? Que ainda há muito que fazer e temos que ser muito ativos em tentar mudar este panorama. Nós temos que, o mais importante para que isto mude no futuro é de conseguir que as mulheres sejam mais representadas nas áreas das tecnologias. É o futuro, os empregos vão passar muito por aí, não vale a pena ter ilusões e na realidade nós temos que começar a preparar as nossas raparigas para o futuro e portanto e temos mesmo que as atrair para as raparigas e as mulheres que fazem, enfim, que durante a sua vida ativa, que têm que, na realidade, ser atraídas para os empregos mais tecnológicos, para as áreas mais tecnológicas. Isso pode ser feito por medidas políticas. As cotas são sempre uma forma de promover, seja goste ou não se goste, é uma forma ativa de promoção. É preciso trabalhar para acabar com os preconceitos que ainda existem, e muitos são muito veiculados por mulheres, e é preciso não esquecer isso. É preciso também ativamente trabalhar no sentido de que as mulheres sejam mais equipadas em termos de skills e mesmo na fase quando, enfim, de aprendizagem na vida ativa, em termos tecnológicos, para poderem aproveitar a nova revolução digital que está a acontecer. É preciso, na realidade, que haja um maior
contratação, ou ter fatores de diversidade na contratação, é uma área que é fundamental melhorar, e é criar culturas de inclusão enfim, nas empresas, de modo geral. São fundamental para conservar e promover o trabalho feminino. O que é que isto importa? Podíamos estar aqui a falar e não tem a ver qualquer importe. Qual é qual é a importância da diversidade? A importância da diversidade pode ser vista até por um aspecto muito económico, básico, quer dizer, isto é próprio as Nações Unidas que o dizem, que se as mulheres participassem de uma forma formal no mercado de trabalho, o GDP do mundo melhoraria em cerca de 28, isto até é difícil dizer em português, trilhões de dólares, desculpa lá que isto não existe em português, mas já nem sei, isto é um número que me ultrapassa em termos de... é muito dinheiro, é muito, o mundo teria uma capacidade de dar um salto qualitativo muito grande, porque não há dúvida que digamos, a paridade de género no mercado de trabalho é fundamental para promover o crescimento económico. Isto porque as mulheres representam 50%, metade do talento que o mundo tem, e o impacto que isto tem é enorme no crescimento, na competitividade e na melhoria dos negócios do mundo, tudo, de um modo geral. Falo-se em qualquer setor. Isto também há estudos que na realidade provam que as mulheres podem ser muito boas, terem bons desempenhos como em cargos de chefia e de liderança. Por exemplo, nas empresas da Fortune 500, as empresas que têm uma maior representação de mulheres nos boards têm, de um modo geral, melhor performance do que aquelas que têm menos mulheres nos boards. Isto são estudos que estão feitos, estão comprovados. As mulheres em posições de liderança têm um contributo grande, contributo positivo no bem-estar dos empregados. Os empregados sentem-se mais suportados, mais apoiados, mais engaged, e têm menos problemas de burnout e enfim, de algum tipo de problemas psicológicos associados, e investem mais no desenvolvimento da sua carreira. Enfim, a investigação também encontrou que as mulheres líderes têm tendência para usarem mais skills de efetiva liderança. Mas para que isso aconteça e que haja maior representação feminina, é preciso que, na realidade, as empresas comecem a encher os seus pipelines. Portanto, isto e não está a acontecer, mas é importante que o façam, porque de um modo geral, as empresas que têm equipes mais diversas têm tendência para ter melhores resultados nas vendas e melhores vendas e melhores resultados, têm tendência para haver mais job satisfaction, mais dedicação, mais sentirem que o trabalho tem mais significado, há menos problemas psicológicos de burnout e conseguem conservar e reter o talento mais tempo. Portanto, e isto, havendo mais mulheres nas organizações, também é positivo, tem resultados positivos, tanto em homens como em mulheres, que é importante também salientar. Portanto, para concluir isto, enfim, eu não queria tomar muito tempo, que o importante é a partilha das experiências que vem a seguir. De qualquer maneira, criarmos uma cultura de inclusão, portanto, que no fundo é convidar as pessoas a partilharem e contribuírem para criar uma sensação de pertença. Isto nós todos aqui estamos a falar de negócios, portanto, muito importante é, na realidade, serem negócios com lucros,
produtivos, que é para isso que nós aqui estamos todos, e também para reter mais tempo o talento e promover a pertença, porque na realidade tudo isto é fundamental para dar futuro a qualquer negócio. E, enfim, para terminar, na realidade, acho que era importante dizer que esta frase que eu gosto muito, que é, não sei bem se eu vou conseguir traduzir em português, mas que é a ideia que nós não temos é a voz que nós não ouvimos, portanto, e na realidade a inclusão é um grande fator de mudança para melhor. E era com isto que eu queria terminar a apresentação. Obrigada pelo tempo e a paciência para me ouvirem.